Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem. Hoje nós temos aqui a companhia super especial dos professores André Santos Júnior, José Paulo Fix, tudo bem? Muito bem, obrigado. Eu vou tomar a liberdade de falar que são dois amigos, assim, de que a gente se conhece já há vários anos. É uma honra ter vocês aqui. Pessoas super importantes aí, inclusive na minha formação, né? O Andres, né, a gente se conheceu, eu estava na residência ainda, eu ia escondido lá de penetra nas suas aulas de psicopatologia, aprendi demais. E Fix, por motivos operacionais da vida, eu convivi menos durante a minha formação, mas depois da formação, enquanto colegas, assim, sempre admirando muito, tanto pela conhecimento técnico, profissional, mas mais amplamente, assim, como pessoas maravilhosas que são. Muito obrigado. E muito super bom. receptivo, caloroso. Pois é. Hoje a alegria em dobro, Não, né? é demais. Puxa. Porque eu diria que são dois grandes mestres da psiquiatria brasileira e talvez não, são os dois psiquiatras brasileiros que mais estudam profundamente a relação de arte e saúde mental, né? Não. É difícil comparar, porque nós não sabemos bem. Primeiro, muito obrigado pelo convite, foi muito legal, gostoso estar aqui, a recepção e tal. Mas a ideia da psiquiatria e cultura, que nós começamos assim, para ir além da arte, o homem como ser inserido na cultura, é que nos trouxe essa curiosidade. E num certo momento, o Fix fez o mestrado dele em semiótica e nós ficamos muito tomados por essa origem das coisas. A origem, onde é que se origina, de alguma maneira, esse afeto pelo belo, o impacto pelo feio, a vontade de estar, a vontade de fugir, a vontade de ouvir, a vontade de falar. E que repercussão isso tem? Até que a gente descobriu que existia uma área chamada neuroestética. Uhum. E isso daí até o Fix pode falar, porque foi ele que trouxe esse nome no primeiro momento. Atualmente se chama neuroarte. Está se tentando mudar de neuroestética. Porque a estética pressupõe uma valoração. De alguma maneira, a esteses vem com essa coisa da apreciação a partir do olhar, assim. E aí, eu acho que neuroarte pega, inclusive, isso que não é a arte estética, que é de outra ordem. Pode até ser arte bruta, arte pobre, arte, enfim, conceitual. Pode ser algo que não tem nada a ver obrigatoriamente com uma apreciação imediata. E nem só pelo olhar também. Não, pergunta. Não, eu ia falar o seguinte, porque digo pela minha história, assim, é difícil um médico desenvolver uma grande amplitude intelectual, né? Não sei se vocês concordam, porque na nossa formação a gente lê muito, mas coisas que não tem nada a ver com a formação intelectual geral. Né? Acho que é muito mais fácil não sei, mais fácil, mas é mais natural na formação alguém da área da humanidades, assim, ler os grandes escritores, os grandes pensadores, inclusive na formação, né? A gente, na medicina, a gente tem que buscar isso meio que à parte. E como é que surgiu? A gente começar com o tema, a gente começa na história das pessoas, normalmente, né? Como é que foi o caminho de vocês, essa trajetória, para essa formação intelectual que eu sei que vocês têm? E para se tornando assim, tornando vocês pessoas que são referências na saúde mental, nessa interface com a cultura e com a arte. Como é que foi essa trajetória pessoal, assim, mesmo antes da neuroestética ou da neuroarte? Eu particularmente tenho uma trajetória desde a infância, especialmente com o cinema, que eu fui guardando, né, de lado e cultivando de uma maneira pessoal. Na psiquiatria que eu fiz... Mas como? No cinema? Ia no cinema, eu já trabalhava com... Eu já tinha os meus grupinhos de estudo na época da faculdade mesmo. Sempre uma coisa alternativa, fazia cineclube na Santa Casa, ou a gente fazia grupos que iam ao cinema, tudo informalmente. Quando eu fui fazer a minha residência no Hospital do Servidor Estadual, eu encontrei um ambiente muito intelectualizado na psiquiatria. Muito estimulante. Muito, muito.
A minha residência ela foi realmente muito estimulante. Íamos ao teatro, íamos ao cinema, professores, residentes. Então, ali já me acendeu uma coisa. Espera aí, eu acho que tem alguma coisa na psiquiatria que dá para fazer articulação. E quando eu decidi fazer pós-graduação, eu fiz nas humanidades. Eu passei 12 anos nas humanidades, PUC, e depois doutorado na ECA. E ali eu pude ver todo esse campo em paralelo e estudar o que eu sempre via de uma maneira... como diletante. Foi na época da residência que eu encontrei o Andres e que a gente começou a fazer várias parcerias. Uma delas, esses estudos, a gente faz isso há 30 anos de uma maneira formal, mas não tinha nome. E quando eu soube da neuroestética, é muito nova, a neuroestética é de 2010, né? Quando eu falei, Andres, a gente sempre era visto como os psiquiatras que levam cultura, isso era o professor Karl Sonnenreich que nos apresentava assim. Nós somos, ele falava, esses são os psiquiatras que levam cultura para os residentes, para os médicos. E aí, quando apareceu o conceito de neuroestética, eu falei, Andres, a gente faz isso, né? A neuroestética ela tem muita crítica em sua criação, né? Porque ela era vista como achados de neurociência, especialmente na música e na arte. Talvez pela expansão do campo dos conhecimentos, deixou de ser uma coisa só da neurociência e passou a agregar as humanidades. As humanidades criticavam muito esse conceito inicial. E eu acho que por isso que tem essa transformação para a neuroarte. Então, a gente cada vez se identifica mais com esse campo. E aí traz um conforto, né? Quando você... tem um campo de conhecimento que legitima o seu gosto, e você pode estudar e se aprofundar, conforta a gente. Né? E que bate também, por exemplo, com a Unifesp, que é uma universidade super aberta a essa integração, enfim. Então, acho que é uma conjunção de fatores positivos, estimulantes e que estimula a gente a continuar pesquisando e contando e atraindo e convidando as pessoas para pensar juntos. Não, é muito estimulante. E essa descrição do professor Karl Sonnenreich, né? Porque é assim que eu me sinto perto de vocês, assim, né? Vocês trazendo cultura, assim, sendo essa dificuldade que eu vivi na minha história de ter uma formação intelectual mais ampla, mas perto de vocês, assim, tem um farol, assim, vai por aqui, dá uma olhada nisso, e isso é fantástico. E como é que vocês enxergam, assim, como é que a arte e saúde mental se aproximam? É uma pergunta meio geral, assim, só para a gente começar o bate-papo. A gente poderia pensar na arte e na ciência, né? Contando um pouquinho da minha história também nesse sentido. Minha mãe tocava piano. Então, ela dava aula de piano, veio de uma família de origem, os 4 avós eram estrangeiros, então, evidentemente, com muita dificuldade. De onde? 2 da Itália, do lado materno, e Portugal e Espanha do lado paterno. Então, esse lado italiano, meu avô era muito vinculado em músicas e ópera e coisas assim. Muito simples tudo, palestra Itália, sabe? Muito do dia a dia, não era um funicular, era uma grande, era o pop da época e para ele era uma coisa, mas isso sempre cria uma audição muito, eu gostava muito. Eu me lembro no Sesc Centenário da Imigração Italiana, que teve a Ida no Teatro Municipal, e meu avô me levou pela primeira vez na ópera. E nós estávamos do lado de fora do Teatro Musical, do Teatro Municipal, e eu comecei a ouvir de fora a introdução. E meu avô falou, desce, eu tinha 6 anos. Meu avô falou, desce e vai lá. Eu desci com minha mãe e entrei. Quando eu entrei e vi aquilo, eu nunca imaginei na vida que tinha uma coisa daquelas. Foi uma tomada assim, de consciência de que existia um outro mundo, uma outra percepção e tal. Depois, aos 14, 15 anos, eu fui fazer teatro, fui escolhido lá num curso, estudava numa escola estadual. E durante o tempo fiz musicais. E aí, na residência, lá no Servidor, quando eu entrei na residência, o professor Karol foi uma grande... A escolha da residência no Servidor foi uma opção. Eu tinha entrado no HC, estava classificado na Unifesp, que na época era a Escola Paulista de Medicina, ainda não era Unifesp. E eu tinha ouvido o professor Karol falar e eu achei fascinante ter um homem daqueles como, sei lá, um orientador, um tutor, um pai intelectual, se puder falar assim. E ele era muito ligado nisso, ele incentivava muito. E eu construí, aí até quando a Grati foi minha residente, e você é lá de Penetra, eu construí um curso de psicopatologia na minha cabeça que passava pelas possibilidades de evolução. Como é que o homem aprende?
em geral. Começando pelas sensações, as percepções, as representações, os conceitos, juízos, raciocínios, linguagem, etc. Então, essa sequência, eu pensava, como é que a arte entra nisso? E aí é que eu comecei a me dar conta, de uma forma assim, veja, nós vivemos no mundo, a música, por exemplo. A música e a poesia é a primeira coisa que a gente aprende, ainda que ninguém saiba disso, ou não se dê conta disso. Mas qualquer criança de 1 ano de idade está cantando parabéns a você, que é uma música com uma poesia. E que ela começou a ser treinada muito antes, porque os pais começam a treinar. Você deve ter feito isso com seu filho. Vamos lá, parabéns a você. E a criança começa até a bater palmas. Então, existe um aprendizado onde isso vai se inserindo em nós. Portanto, eu acho que essa avidez humana pelo belo, pelo altero, que até criou as religiões. Enfim, se a gente pensar na arte, a arte... sei lá, a humanidade tem 400 milhões de anos e a arte reconhecida tem 40 mil anos. Então, é muito importante isso. A arte, inicialmente, era algo de transmissão. Você escrevia lá, você desenhava como que se caçava, você desenhava a forma do búfalo, você desenhava a fogueira, você desenhava a mulher grávida. Isso era uma transmissão de conhecimento. Nós chamamos hoje de arte, mas não era. Eu gosto muito, em Nova York, numa pequena visita lá, a orientadora foi muito interessante, porque ela marcou para mim de forma definitiva. Porque a definição de arte é muito complexa. O que é arte, afinal? Não é? Nós temos até uma pessoal que depois eu posso dizer. Mas a arte, fundamentalmente, é aquilo que é criado pela mente ou pela capacidade afetiva do homem. Pela mente e pelo coração, se quisermos falar assim. É aquilo que é não natural. Daí que vem a palavra artificial, aquilo que é criado por nós, em relação ao natural, aquilo que a natureza oferece. Mas a arte ela tem que ter um significado maior, que essa é a nossa definição. Ela tem que fazer um laço social entre o objeto e o sujeito. Seja esse objeto que for. O objeto artístico. O objeto artístico pode ser uma frase. É que a gente fala objeto artístico, todo mundo pensa filme, teatro, quadro e não. Mas se eu falo, sei lá... Amor é sede depois de se ter bem bebido. Guimarães Rosa. Olha como isso traz para a gente um monte de... do que eu estou falando? Fala de novo que foi mais profundo do que meu cérebro conseguiu. Amor é sede depois de se ter bem bebido. É extraordinária a frase, porque nos coloca nessa posição. Mas o que é isto? Por que isso diz... Porque faz um gancho, né? A gente fica meio tomado pela frase e fala assim, mas o que será que ele quis dizer com isso? O amor é tão bom, mas nunca se sacia. O que é... Quando saciado, ele se renova. Do que nós estamos falando? Por isso que eu estou dizendo, ele cria esse laço que se cria, que é com uma certa indagação interna. Portanto, a arte vai além de olhar alguma coisa e achar bonita ou não achar bonita. Óbvio, você ouvir uma sinfonia de Tchaikovsky que te pega muito, ouvir um allegro de Mozart que te deixa com vontade de dançar e pular, ouvir, sei lá, estou falando isso, mas poder ouvir um pagode e sair dançando também. Eu acho que tudo tem uma adequação. Sim. Mas com essa definição, eu entendo o tema nosso que você fez questão de... Vocês fizeram questão de falar arte e cultura, né? Porque essa definição um pouco mais ampla de arte... É difícil até fazer a distinção do que é arte e o que é cultura, né? Ou não? Eu poderia tentar definir isso como é para mim. Não sei se funciona, mas, enfim, de alguma maneira, eu acho que a cultura é o que faz a nossa mente. Isso era uma frase do professor Carol Sonnenreich. O cérebro, em contato com a cultura, constrói a mente. A mente ela é resultado das impressões sensoriais, perceptivas, conceituais, aquilo que, de alguma maneira, o mundo nos ensina. Então, vem de fora, o mundo externo, constrói o nosso mundo interno, cuja intermediação é a mente. Então, a mente ela é uma instância cerebral. Nessa percepção da mente, portanto, o que é o homem? O homem é um ser inserido na cultura, porque é a partir da cultura que ele faz a sua atividade mental, que vai além do cérebro e vai além da própria cultura. A mente ela está nessa ligação. Talvez, então, ver se eu não sei se ia continuar, mas diga. A cultura, a arte, ela tem uma ligação mais direta com um indivíduo ou um grupo de indivíduos que produziu aquilo, né? A cultura, ela está disseminada nesse meio... Isso. A arte pode ser entendida como a obra, a criação da obra, e a cultura é a integração entre a obra e
a humanidade. É como ela se dissemina entre os humanos, como ela se conecta. Por isso que eu acho que a separação é interessante. A cultura é um identificador também, né? Nós fazemos parte da cultura brasileira. Nós falamos a língua portuguesa. Nós temos... Isso que vai além de qualquer coisa de arte. Falar uma língua, você está inserido nessa cultura. Cultura é aquilo que é cultivado. A gente às vezes esquece a origem, as palavras dizem tudo, né? É aquilo que de alguma maneira já é trazido desde as nossas ancestralidades e que provavelmente se projeta para os futuros possíveis. Não sei se tem futuro, mas enfim. E a arte em algum... A arte está inserida em um momento cultural, né? E ela, em algum nível, espelha aspectos da cultura. Né? Acho que tem um exemplo bem simples. Eu gosto muito de ver nas colunas de jornal o impacto de certos filmes ou seriados por streaming. E é muito frequente você ver tal seriado no lugar que foi produzido, ninguém vê. Isso tem bastante casos aqui no Brasil. Só que na África do Sul ele é o mais visto. Então, é um bom exemplo de como uma obra de arte tem impacto em determinada cultura de acordo com as características dessa cultura. Por que vão consumir em determinado país algo que é mais amoroso, mais romanceado, mais policial, enfim. É muito interessante. Essa é a diferença da cultura. Muito, muito, muito interessante. Eu estava pensando aqui Sabe que eu acho que isso com a arte brasileira, isso acontece muito, né? Eu acho que a gente está, pelo menos uma das hipóteses que eu faço é que a gente está tão acostumado com consumir arte de fora, né? Então, por exemplo, assistir filmes e seriados com outra língua ou com a legenda. E quando é algo em português, dá uma estranheza, assim. Fala, não, parece que isso aqui está forçado. Até porque, e eu imagino que alguém nativo dos Estados Unidos ou da Inglaterra talvez sinta isso com uma série em inglês, é que quando eu vejo uma série em português, parece que o elemento que é encenado, que o ator produzindo ali aquele momento, fica mais claro para mim a diferença daquilo de uma interação real. Porque a minha percepção em português é mais refinada. A minha capacidade de perceber o que aquilo é um ator falando e não alguém falando, né? É muito mais refinada do que fazer isso em inglês, apesar de eu ser fluente em inglês, mas tem uns nuances que em português ficam mais evidentes. E aí tem um aspecto interessante. Não sei se isso fez algum sentido. Faz sentido. E aí tem uma das explicações interessantes aí da neuroarte, que é a questão da narrativa, né? Que eu acho que é uma grande contribuição da neuroarte, que é uma ideia evolucionista darwiniana, que a gente está fazendo historinhas o tempo inteiro na nossa cabeça. É o tal do storytelling, que é uma teoria muito quente, né? Muito nova, e que é uma das características do ser humano trabalhar com narrativas. E aí, responde um pouquinho a sua pergunta anterior, aí, que a gente deixou escapar, que é qual a relação entre a arte e a cultura e o ambiente psi, a saúde mental. Eu acho que é uma dessas respostas, que a gente o tempo inteiro está fazendo narrativas na nossa cabeça. E são narrativas de sobrevivência, adaptação. Tanto é que os filmes mais mais queridos e mais vistos são os que têm uma narrativa mais tradicional, né, com começo, desafios, vencimentos. Então, pensar aí nos heróis e tal. Na nossa cabeça, a gente trabalha muito com isso. Então, quando culturalmente a gente está acostumado com determinado tipo de narrativa, a gente vai se identificar mais com o produto cultural. Isso é normal. É normal do ponto de vista estatístico. Quando a gente tem alguma coisa que é diferente do habitual, do nosso habitual, para nós é mais comum assistir filmes na língua original e ver em legenda, embora isso esteja mudando bastante. Para o americano, ele rejeita a língua estrangeira. O filme tem que ser refeito muitas vezes, ou a série tem que ser adaptada para ser falada em inglês, porque culturalmente eles estão acostumados com isso. E isso tem uma imagem cerebral ao mesmo tempo ocorrendo em paralelo, e que tem a ver com a teoria da narrativa. Uma das explicações é essa. Então, acho que o cérebro ele é organizador, e evidentemente a necessidade de narrativas é porque nós precisamos de organização. A gente não pode pegar os estímulos, como uma criança faz, e falar água. A gente fala, eu quero água, eu preciso de água, eu estou com sede.
A nossa comunicação ela é a partir de uma organização mental na qual o pensamento dá uma possibilidade de comunicação. A questão é que dentro da nossa cabeça nós não temos essa organização. Isto é para o outro. Aí, de novo, a função da cultura. Para eu falar com você e me tornar claro, eu tenho que forçar uma certa sequência de conceitos, de modo a tornar a minha expressão absolutamente, a tal narrativa que ele falava, clara para você. Senão, isso fica perdido. Mas na cabeça da gente, você pode estar fazendo 1 milhão de coisas, pensando na conta para pagar, pensando no paciente não sei aonde, pensando na escola, pensando no aluno, pensando não sei o quê, na dor no pé, qualquer coisa. Mas quando você começa a falar, o pensamento se organiza como narrativa. Toda a arte que é tonal, na música isso é muito interessante. Nós temos um estudo muito interessante. A música, por exemplo, serialista, a música tonal, então, ela é muito rejeitada, porque ela não tem uma sequência cerebral que fale, olha aí a linha melódica, olha o acompanhamento. Está indo para tal lugar. Olha como nós estamos no... Olha aí, ó o batuque. Então, tem uma percepção que, de alguma maneira, nos faz o reconhecimento. E aí, vou voltar até um pouquinho numa outra pergunta que você fez e ficou... Como é que a gente poderia juntar essa questão da arte com a ciência? Você perguntou. Porque, de verdade, é algo assim. A arte é sempre subjetiva. E a ciência é sempre objetiva. A arte ela faz parte do ontológico do homem, da formação do ser. E a ciência faz parte do epistemológico, daquilo que está em volta, da vontade de conhecer. Portanto, a cultura e esse mundo interno, eles se encontram. Nesse encontro, você pode ter prazer, a arte evidentemente é prazerosa, muito desprazerosa. Quando você vê um filme sobre as atrocidades do período do Holocausto e tal, evidentemente aquilo não é nada atraente. Filme sobre a Primeira Guerra, que foi uma guerra brutalíssima e tal, é algo que é muito... Mas, por outro lado, a gente tem uma tendência a seguir aquela sequência e entender e aprender com aquilo, mesmo que o impacto final seja, puxa, como foi desagradável assistir esse filme, mas como agora me é possível refletir sobre isso que foi aprendido, entender um certo período aí da história com essa versão... artística do fato histórico. Filme de terror é um bom exemplo aí, fazendo amarração. A gente gosta de ver filmes de terror, fala a gente que são muito populares. E se você comparar os primeiros filmes de terror, o mesmo Exorcista, que é o, né, talvez seja o ícone máximo aí dos filmes de terror, hoje em dia é muito light, é muito perto do que são os filmes de terror, porque isso também acompanha a nossa evolução em relação à cultura. Hoje em dia a gente pede para a gente se sentir mais confortável. Não fui eu que fui assassinado, eu superei, eu sobrevivi a essa situação que eu estou assistindo, as coisas precisam ser muito mais explícitas. Jogos mortais. Jogos mortais. Que eu diria que é o... seria um marco assim recente desse ou mesmo agora assim. Essa tendência a envolver crianças, né? Muita criança em filmes de terror. É muito, porque essa coisa... São as mais assustadoras, porque a criança vai entrar em contato com uma realidade. Sim, a criança é o faz terror. Parte da narrativa. A criança que é o endemoniado, a criança que vem não sei o quê, a criança que mata o bandido. Talvez vai um primórdio disso, o brinquedo assassino, que isso fez parte da minha infância. Que ainda era um boneco, entregando a né? idade. Era um boneco... Era um boneco que era tomado pelo espírito de alguém. Então o Chuck lá fazia aquela coisa lá, era até grosseira, né? Mas que fazia algo muito... Povoou muito os meus pesadelos. Mas você sabe que tem uma... Dentro disso que o Fix está falando, eu acho que os filmes estão se tornando cada vez mais violentos, até por causa dos jogos. Os jogos que existem para você jogar nas plataformas, que os jovens jogam, são violentíssimos. Violentíssimos. Desde aquele que ficou famoso lá do táxi que atropelava velhinhas. Era até as coisas atuais. Se você acerta na cabeça, você tem mais pontuação. Se você despedaçar o corpo com a bomba, não sei o quê, você tem tal pontuação. Pensar que os jovens estão entrando em contato com isso, como é em casa, lá no seu joguinho, na sua plataforma, imagina para o cinema o que pode ser atraente. Tem que ser muito mais violento, muito mais agressivo, muito mais, enfim, espantoso, estimulante do que aquilo porque lá. Porque a experiência daquela estética, né, já está banal. Perfeito. Mas o banal, do ponto de vista de repercussão aí para os estudos, é essa ideia de se acostumar. É uma narrativa de adaptação. Então, aquilo lá não me estimula tanto. Eu tenho que ir para uma coisa diferente ou maior, ou mais excessiva, até que se esgote e a gente vá para outra coisa. Então,
se você vê todo um ciclo de narrativas que você vai ficando mais confortável. E os filmes vão pedindo novidades, adaptações ou revisões. Tem muito isso em filme de terror, né? Refilmagens que são muito mais fortes. Olha, eu preciso botar mais tempero naquela história, né? Então, muitas vezes dá certo, muitas vezes, geralmente dá errado, porque são obras tão icônicas que estragam a ideia inicial, como aconteceu recentemente com o Exorcista. Mas só queria voltar um pouquinho, senão minha cabeça não para. Que é a ideia da saúde mental ainda. Eu queria só pensar um pouco por que nós, da saúde mental, nos atraímos mais. Isso é estatística. A gente se atrai mais pela cultura do que outras especialidades, né? Pela arte, pela cultura. Tradicionalmente isso, né? A psicanálise é toda baseada em conversas com a cultura, só dando um exemplo, né? A gente identifica muito das narrativas escutadas na clínica, né? Então, eu comparo muito quadros psicóticos à música tonal, por exemplo, a uma música ruidosa. O nosso cérebro é tonal. Existe uma ópera que certamente o André sabe falar muito melhor que eu, que é Wozzeck, que é uma ópera atonal sobre um quadro psicótico. Nada mais encaixado do que esse ambiente, essa atmosfera musical para a ruptura psicótica que está na narrativa dessa ópera. Então, existe uma coincidência entre a música mais ruidosa, a música atonal, a arte que não é a arte figurativa e muitos quadros que a gente vê na clínica psiquiátrica. E isso convoca a gente, como pesquisador e como clínico, para amarrar, que é o que a gente faz no tratamento, na proposta de tratamento. Vamos elaborar qual é esse quadro. A gente já está pensando numa narrativa de construção em cima daquele campo destruído. Essa ideia da arte como comunicação intermediária. Isso eu tenho realmente batalhado muito. Comunicação intermediária? Intermediária. Me explica. Te explico. Eu tenho tentado convencer muitos nossos residentes. Porque eu acho que isso bateu com um raciocínio que eu eu te dou uma... eu acho que a explicação mais simples é essa. O lugar do médico, quando chega junto ao paciente, é um lugar do mestre, é um lugar do saber. Ele chega para o paciente e pergunta... Messi, não jogador de futebol. Não, do mestre. Ah, mestre. Mestre. O discurso do mestre, como Jacques Lacan dizia, né? O médico chega com conhecimento aplicável. Então, o que o senhor está sentindo? Eu estou só tentando colocar, daqui a pouco falar do galo. Né? já você fala do... Então, o médico chega para o paciente e num certo distanciamento protetor para o médico, muito mais do que para o paciente, ele diz, então, como o senhor está se sentindo? Dormiu bem e tal? E o paciente... ou então, numa entrevista, como está se sentindo? Eu tenho muita dificuldade disso ou daquilo. E o médico, então vamos ver isso. Na comunicação com o paciente, você fica muito distanciado. E tem pacientes que não sabem falar, está tudo bem. É comum isso, um grande melancólico. Como está? Bem. Que é um corte não quero falar. Ao invés de dizer não quero falar, eu digo, estou muito bem. Tudo bem. Alles gut. Em alemão é até mais forte. Tudo bem. E que é uma coisa de corte. Se você chegar para o sujeito e perguntar assim, qual o último filme que o senhor assistiu, que o senhor gostou? Imediatamente a gente sai deste lugar, do paciente aqui. Porque quando ele falar do filme que ele gostou, eu posso dizer, puxa, eu também gostei. Aliás, me explica um pouco, eu não entendi muito o final. E nós estamos numa comunicação muito mais plena. Então, quando você fala de um objeto comum que não distancia pelo conhecimento, mas só pela posição subjetiva, eu gostei, você gostou, a senhora gostou, eu gostei. Puxa, vamos falar um pouco disso. Ou a senhora não gostou, eu gostei tanto. Nossa, achou infantil? Eu adorei o Wonka aí que eu assisti agora, eu estou muito impactado. Eu adorei o filme. Wonka esse último agora com o Chalamet. É realmente encantador, cheio de camadas. Até a Vera Zimmermann, que esteve aqui com vocês, ela foi a nossa convidada para comentar no Cine Consciência. Foi realmente extraordinário. Então, essa possibilidade de via arte... Claro, estou falando de filmes. Pode perguntar qual o último livro que o senhor leu. Que time de futebol o senhor torce? Isso cria, de alguma maneira... Como uma ferramenta da entrevista clínica, assim, de estabelecimento de laços que permitam uma atuação terapêutica. E sair dessa condição de superioridade. Nós não sabemos de verdade. Quem sabe do sofrimento é sempre o paciente. Nós queremos saber disso. Agora, na formação do profissional, essa é uma trajetória difícil. Como você falou, a posição que você exemplificou inicialmente, ela protege o médico, né? E eu vejo, talvez
eu recém-formado, ou na época que eu estava lá assistindo as suas aulas de psicopatologia, provavelmente eu não conseguiria fazer isso. Né? Mas ter como recurso. Porque o problema de quem é jovem começando na psiquiatria é exatamente essa técnica da entrevista. Porque a entrevista que a medicina nos treina, desde lá do 3º ano e tal, é uma entrevista muito mais diretiva e sintomática. E não uma entrevista da percepção do sujeito, de entender que tem um sujeito lá. E entender também que, se ele está deprimido com um repertório que é particular, que é subjetivo, que é próprio dele. Que é diferente de uma pneumonia, que se ele está tossindo, a gente escuta lá e tira a radiografia e tal. Também se a gente for a fundo na pneumonia, sem dúvida. Vai encontrar, mas a gente... Mas assim, como cada um vai viver a pneumonia, não há dúvida alguma. E se formos a nível microcelular, talvez seja muito diferente uma pneumonia da outra, porque os pulmões são diferentes. Exato. Aliás, se a pele do meu dedo é diferente da sua, é óbvio que todos os órgãos do meu corpo são diferentes. Mas nós temos padronizações que funcionam muito bem. Se nós 4 tivermos um diagnóstico de pneumonia, é muito simples a gente ter mais ou menos um padrão de atendimento. Mas se nós 4 estivermos deprimidos, vocês acham que tem alguma semelhança possível? Nós podemos aproximar pelo sintoma, mais lentificado, falar de coisas tristes, falta de perspectiva. Mas a motivação, aquilo que me levou à depressão, a maneira como meu corpo adoeceu, como eu interpreto o mundo, é absolutamente pessoal. Então, na psiquiatria, tem que tentar treinar o jovem médico a entrar nessa pessoalidade. Mas primeiro a partir de si. E eu não sou a favor dessa teoria muito especular, assim, de que se eu falo de mim, eu facilito para o paciente. Não, mas se você tiver o tal objeto intermediário como a arte, aí é que entra a questão, nós dois estamos falando de um ponto comum. E isso pode facilitar. Dizendo de outra forma, pelo menos da forma que eu interpretei, se você, atuando como médico, não for humano, fica uma comunicação impossível. Só a técnica não é suficiente. Na psiquiatria, principalmente nessa psiquiatria ultracientífica que nós estamos vivendo. Uma psiquiatria de sintomas. E sintomas que são muito mal qualificados. Eu não sei se quando um residente fala alucinação, se ele entende se todo mundo está falando a mesma coisa. Sabe, está falando uma coisa tipo percepção sem objeto, que é mais simples das definições, ou até na lógica necessária a ser rompida para alguém alucinar. Então, é tão complexo essa... E, no entanto, fala alucinação como se todo mundo soubesse do que está falando. Nem vou falar delírio, que é até muito mais complicado. A ruptura com a comunicação lógica, que é o que o delirante faz, é muito mais complicado. E, no entanto, isso é tomado como sabido. Porque os códigos, é uma maneira, descrevem a sintomatologia e pressupõe que todo mundo teve a mesma psicopatologia de base. E, evidentemente, não teve. Isso está empobrecendo a nossa especialidade e eu acho que eu sou, enfim, a minha área todos esses anos, sou na psicopatologia, eu sou realmente um indivíduo que essa individualidade absoluta que está lá, ela tem que ser, de alguma maneira, conhecida, tem que ser desbravada, tem que ser decupada, tem que ir junto com o paciente tentando conhecê-lo melhor. E aí a cultura certamente é uma maneira, a obra e a cultura são maneiras de... Instrumento, né? E aí, esses últimos minutos, eu fiquei pensando, a gente está falando um pouco da importância da arte na formação do médico, né? Indo na direção oposta do que eu falei, que eu experimentei da minha formação, é que assim, putz, não conseguia me aproximar de arte porque eu tinha que ler lá eu acho que você fez tudo certo. Eu acho que todo mundo faz. Você e olha que eu estudava o Priscilão, que era o resumo que tinha lá no Xerox, né? Perfeito. E aí, em algum momento, eu falei, não, o Priscilão tá muito extenso, eu vou ler as minhas anotações. Tem isso, Priscilão escrevia demais. Eu penso que a formação no Brasil, acabamos de falar, a gente estava antes de começar aqui comentando um pouco de outros países, mas a formação no Brasil, ela de alguma maneira, depois do regime militar, ela empobreceu muito em termos da cultura. Ah, é? Muito, muito. Eu fiz uma escola pública estadual e nós tínhamos aula de sociologia, de filosofia. Isso depois virar tudo estudos sociais. Realmente houve uma certa perda. Eu li o Dom Quixote como trabalho de férias na escola. Hoje você pergunta para um residente sobre o Dom Quixote, ele nunca leu. Ele sabe falar alguma coisa lá dos moinhos de vento, o cara alto e magro, o baixo gordinho, que está indo junto, mas nenhuma percepção. Hamlet.
Não tem uma ideia. Shakespeare descreveu a doença mental a partir da vivência da doença mental. Macbeth, Falstaff com o alcoolismo. Está lá. Então, isso daí, de alguma maneira, a gente entrava em contato muito antes da faculdade de medicina. É polêmica, assim, porque o discurso que eu recebo, assim, eu sou de Goiás, né? Então, Sim. Goiás tem um pessoal mais tradicional e tal, dizendo, na época da ditadura, as escolas eram muito melhores. Eu estudei em escola pública e foi muito melhor e tal. E de fato, as escolas públicas da década de 70 até 80, começo de 80, eram muito melhores, né? Mas eu não sei que elementos... Talvez a gestão, porque assim, efetivamente existia... Mas talvez devia ser ainda melhor antes. Eu acho que sim, eu acho que era melhor Porque antes. os professores não tinham, de verdade, claro, eu fui alfabetizado no período militar e tal, mas os professores tinham uma vivência prévia. Eles tinham, lia-se Olegário Mariano, entrava na sala de português, a professora abria o livro de poesia. Era uma... Hoje, não... onde você vê isso? É o que vai cair no vestibular. Que também está mudando, né? A outra cultura que está mudando, a cultura Até do pro vestibular. Enem. Agora eu acho que até... me parece melhor agora. Menos a coisa de preparar lá para pôr xizinho, como foi no nosso tempo, para o que está agora. Eu penso que tem uma abrangência até maior. Mas tem esse hábito que era quase que... Não sei se vocês passaram por isso, mas a gente tinha os livros de férias. Então, acabava novembro, você ia começar outro ano, tinha um livro para dezembro, um livro para janeiro, um livro para fevereiro, porque as aulas começavam em março. E você começava o outro ano com o professor de português perguntando quem leu. Vem aqui na frente fazer o resumo. Então, tinha uma cobrança, um acompanhamento assim do desenvolvimento intelectual que ajudava muito. Nem é uma crítica ao atualmente, eu acho... Mas eu vou contar uma pequena experiência que a gente teve na China que me chamou muito a atenção. Os chineses vão virar o país mais, importante do mundo, se já não são, pela questão da cultura. A criança chinesa, aos 4 anos, ela tem 5, ela é colocada frente a 5 possibilidades de estímulo, que entre os 4 e os 5 anos vai ser desenvolvido, que é capacidade racional, aritmética, capacidade emocional, música, balé, poesia, capacidade de comunicação, línguas, etc. E capacidade de apreciação. Conforme a inclinação da criança, ela é levada para aquela formação, sem abandonar as outras. O que acontece? A China atualmente forma 10 mil pianistas ano. 10 mil. Se 1% for bom, nós temos 100 muito bons. Se um for gênio, a gente tem 1 gênio por ano. Que país produz isso a partir da cultura? Por que os grandes musicistas atualmente são todos chineses? Porque eles têm uma formação que está lá desenvolvida a partir de uma observação de qual é a inclinação natural da criança. Que é muito significativo isso. É difícil nós pensarmos isso na nossa cultura. Porque nós não temos essa abrangência. Os pais é que acabam tendo que perceber, olha, ele tem mais jeito para isso. Eu acho que hoje em dia até os pais são muito sensíveis em colocar em vários tipos de estimulação. Então, coloca o filho na escola de futebol, mas coloca para aprender violão, para falar inglês, ou estudar inglês ou alguma outra língua, fazer teatrinho, fazer balé. Tem uma série de estímulos que são apresentados, não com a formalização dos chineses, mas que colocam a criança em contato com as possibilidades culturais, vendo qual é a inclinação mais natural dela e, de alguma maneira, levá-la nesse caminho. Isso é muito significativo e, se vocês me permitem, eu conto 2 exemplozinhos. Mozart e Verdi. Mozart nasce de um pai que era o principal professor de violino de Viena. Leopoldo era o grande mestre. Tinha uma irmã, 2 anos mais velha, que já tocava. Com 2 anos ele fazia... Mozart, aos 3 anos, tocava piano, tocava violino. Aos 5 se apresentou para Marie Antoinette, na França. Abraçou e falou assim, eu vou casar com você quando eu crescer. E essa frase ficou famosa. Cortina. Verdi morava em Sant'Agata, lá numa periferia da Toscana. E aos 10 anos ele vai para a igreja para ser batizado e ele ouve um órgão. Ele se emociona tanto com aquilo. Até eu fiquei... até eu fiquei emocionado. Ele se emociona tanto com aquilo que ele pensou, o que é isso? Ele volta para casa e fala para o pai, eu quero ir de novo na igreja. E pede para o organista para ensinar ele a tocar.
Não é demais? Sim. Então, aos 10 anos, ele descobre a sua inclinação e o seu talento de forma, evidentemente, artificial, colocada para ele. Ele é tomado de tal forma que ele vira o grande compositor, o grande musicista italiano que a gente conhece até agora. Então, duas histórias. Mozart, que é colocado direto na cultura e vai naquele caminho e desenvolve dessa forma tão natural, e Verdi, que é tomado todo pelo afeto e tem quase que uma epifania, como Tchaikovsky também tinha, né? Tchaikovsky tinha como criança, ele ouvia uma música e falava, o que é isso? Não me sai da cabeça, essa música não me sai da cabeça. E a sua história de você aos 6 anos lá, chegando no teatro municipal para ver. Mas eu acho que tem uma ligação muito forte aí com o que o André está falando, e a nossa conversa aí em paralelo. Estou pensando aqui como um neuroestético pensaria esse fenômeno cultural especificamente brasileiro. Eu acho que tem uma característica, né, que você até lembrou dessa ideia de organização aí do período militar, e que também pode ser uma narrativa aí, como a gente está levantando aí o conceito. Mas o fato é, eu sou um filho de uma educação do período militar. As obras filosóficas eram censuradas, eram efetivamente censuradas. Você não tinha na escola. Então, história do ponto de vista alternativo, ou o que talvez na Europa fosse até o oficial, de alguns autores, Marx você não podia ler, né? Então virava, vamos ler Marx escondido e tal. Então, não era só isso, não era por questões de esquerda e direita, mas por questões de produtos culturais já consagrados, não eram passados. Né? Isso era cortado. O cinema era censurado. Os filmes eram picotados ou não podiam passar. Então, era peças de teatro, músicas. Então, tudo era cerceado. Né? Então, para você ter contato com a cultura, você tinha que ir atrás. Você tinha que fazer... Eu mesmo contei a minha história. Tinha que fazer coisa alternativa. Não era questão nem política. Era eu quero saber o que é isso aí, mas você tinha que ir atrás. No Brasil, especificamente, aí eu faço uma análise óbvio, tem fantásticas análises antropológicas, sociológicas, mas eu acho que a gente pode fazer isso. Né? O profissional de saúde mental, ele está absolutamente habilitado para fazer um tipo de análise dessa. Né? Eu acho que tem várias. A gente pulou desse período, não posso saber, para um período técnico. Isso é em todas as universidades, em todos os cursos. A gente está falando de medicina, de psiquiatria, mas isso aconteceu com todo o mundo universitário brasileiro de excelência. A gente pulou do eu não posso saber para um nível de excelência técnica que a gente tem conquistado. Em termos de pesquisas e publicações, isso evidentemente deve ter influenciado a formação dos profissionais brasileiros. Então, o Andres lembrou de muitas... Né, a gente já deu até um curso numa universidade em Boston, a gente ficou muito impressionado com os cursos que podem fazer parte da formação. Eu acho que isso está mudando em algumas universidades brasileiras. Eu vejo isso especificamente na Unifesp, que acontece. Coisas em paralelo que se transformam até em oficiais na formação, mas é muito raro. Aqui no Brasil, a gente tem um currículo muito fechado, desde a primeira infância até a universidade, até a pós-graduação. Os cursos são muito protocolares em relação ao que a gente vê lá fora. Isso influencia a formação. E em paralelo também, eu fico pensando, vocês estavam falando, outra contribuição que a gente pode fazer para esse momento cultural. A gente tem os cinemas esvaziados, embora a gente está vendo mais filme que nunca no streaming, né? Pelo streaming. Em compensação, a gente tem shows, qualquer show é lotado. Né? Isso já foi estudado logo depois da gripe espanhola, 100 anos atrás, e que havia o boom das festas e do consumo de álcool, cocaína, que era legal e tal. Era previsto que ia acontecer isso. As pessoas, depois de 3 anos de pandemia, iam querer extravasar. Nós temos um carnaval aqui em São Paulo de 2 meses agora. Né? Então, shows todos lotados, todos. Qualquer show é lotado. Porque é um lugar que você vai extravasar, que você vai... também de contato, né? Então, esse campo que a gente pode estudar também contribui bastante. Só um exemplo aí do que você tinha perguntado lá para trás. E de qualquer maneira, quando a gente vê isso no homem inserido na cultura, pensando até no médico e o paciente, nós somos seres humanos. Estamos todos inseridos na mesma cultura. Então, isso dá uma possibilidade de comunicação que talvez você está tentando até explicar esse distanciamento. Mas eu acho que pode construir uma ponte, pode construir essa ligação. É nesse sentido que a gente acha que... Vamos entender o que está acontecendo para tentar entender, né? Para aprofundar a coisa. E se a gente pensar nisso, daí pensem como é antigo isso.
A gente viu lá, Jericó, quando pintou aqueles doentes todos? Século XVIII. 18, 19. 18 e 19. Então, vai lá um indivíduo num asilo qualquer na França e começa a desenhar e depois a pintar a doença mental. Então você que tem se transformou em um pintor, né, um dos maiores pintores da história da arte e que morou boa parte no hospital psiquiátrico, os manicômios da época, para retratar os doentes mentais. Depois apareceram os testes projetivos, que nada mais era do que uma apresentação. Você mostrava lá um quadrinho e falava, faça uma história. Então tinha uma ceninha lá, geralmente desenhada, muito simples. Então, essa questão, veja, aquilo lá atrás do homem Neandertal, se quiserem, paleolítico, de alguma maneira se mantém. Essa arte como ajuda de estímulo para o conhecimento, como capacidade de ensinar a pessoa, primeiro, a projetar o pensamento e a perceber o ambiente, a perceber o mundo, é fundamental. Essa tecnicidade que você aponta, eu acho que também tem uma certa defesa. Como também isso do show. O show está lá, né? Está acontecendo. Eu gosto muito da Maria Bethânia e tal. Mas agora ela vai fazer um show no lugar de 8.000 lugares. Como é que 8.000 pessoas podem estar lá dentro? Dos quais 4.000 de pé. Ela sempre foi ao teatro, ela fala poesia, ela canta as canções, ela entremeia lá um texto, faz um arco dramático e tal. O que vai acontecer lá? É só pelo fato das pessoas estarem juntas, porque não pode ser o show. Ninguém vai ficar, como diz um amigo nosso, né? Vai assistir o show pelo telão, né? Mas é isso. Hoje em dia você paga um conto lá, R$1.000, para ficar sentado numa mesa, vendo uma televisão, comendo croquete. Quer dizer, é uma das coisas mais absurdas que existem. Mas, por outro lado, você está com os outros. E aí você tem essa função do neurônio espelho. E que se perdeu um pouco no cinema. Isso é legal você explicar, porque é um dos campos da neuroestética, é muito interessante. É uma percepção. Nós tivemos uma vivência muito interessante disso. Em 1989, em Nova York, nós fomos assistir o Pavarotti pela primeira vez. E ele ia cantar numa ópera chamada O Elisir do Amor, L'Elisir d'Amore. E antes de começar, estava um burburinho no teatro, assim, são quase 5.000 pessoas, um burburinho assim. Antes de começar, vem um sujeito com microfone. Aí dá um horror na plateia, porque alguma coisa vai ser anunciada. Porque alguma coisa não vai acontecer. Não é possível isso daí, né? Alguma coisa vai acontecer. Então, e o sujeito lá fala assim, olha, o senhor Pavarotti pede desculpa porque não está na sua melhor forma. Mas ele cantará essa noite. Aí todo mundo, então vai cantar, então tudo bem. Muito bem. Chega a determinado momento da ópera, que é a área mais importante, que chama Una Furtiva Lágrima. Ele tem no meio uma grande cadência que chega a um dó de peito, que é uma nota muito alta, muito, tenor muito difícil. O que acontece? Quando ele começa a cadência, essas 5.000 pessoas ficam num silêncio, numa expectativa, se ele vai conseguir ou não vai conseguir, se ele vai alcançar aqui. Sabe uma coisa que você sentia um silêncio denso? Você grudado naquelas pessoas, torcendo para aquele sujeito chegar naquilo que ele sabe fazer como ninguém. Quando ele atinge a nota e acaba a área... Nossa, acho que eu nunca... Sustenta, né? E todo mundo bate palma de um jeito... Sabe o que são 5.000 pessoas catarticamente agradecendo o que ele havia entregue a partir de uma experiência que só se dá lá. Será que o Desgramado não fez esse propósito, não? Para criar esse... Tem toda... talvez a Maria Bethânia faça isso com as 8.000 pessoas. Talvez ela consiga dominar, não sei, vamos ver vídeo, porque saem todos os vídeos dela, mas realmente eu não quero... Porque enquanto alguém que está fazendo alguma coisa, eu sei porque... Isso está bem descrito nas técnicas de oratória, né? Que você nunca fala... Você está com a voz rouca, assim... peço desculpas que eu tô com a voz rouca. Porque senão todo mundo fica prestando atenção o tempo inteiro na rouquidão. Se você não tivesse falado nada, ninguém tivesse nem percebido que tá prestando atenção na ideia, né? E aí o Desgramado deve ter, se brincar, fez isso aí para criar um elemento adicional de tensão que ia ser... fortaleceu o ápice da... O Andres gosta de falar, captar de simpatia. Captar de simpatia é uma expressão que o Carol nos ensinou, que é exatamente essa atitude. Você... Andres, faz um discurso aí e tal. Fala, puxa, gente, eu não estou preparado para isso. Desculpem, assim, mas eu já captei a simpatia de todo mundo. Pô, ele vai falar de improviso. E aí começa, como dizia Rui Barbosa, no campo da perfeição, eu entro nesse... entro no salão. Eu ter a oratória de Cícero. Mas isso, eu acho que esse é um exemplo da importância desses estudos sobre o neurônio espelho, que é
o contágio da apreciação, especialmente aí, obviamente, no campo da arte e da cultura, da apreciação de uma obra ou estando com as pessoas. Todo mundo sabe Estando disso. com as pessoas. É totalmente diferente você assistir um filme em casa, sozinho, parando para ir no banheiro para pegar pipoca e estar numa sala de cinema, mesmo que não haja interação nenhuma. Ou num concerto, né? Ou numa ópera, é totalmente diferente. Talvez isso explique muito os sucessos atuais desses shows, que é querer estar com... Eu quero estar com alguém que se identifica como eu com essa música, com esse cantor, com esse conjunto. É uma outra experiência, né? É diferente. E até clube de livro, né? Não sei se... Perfeito. que cria um outro... Perfeito. No último episódio, o Yuri, ele é o coordenador do Laboratório de Humanidades lá da Unifesp, que é o Centro de Humanidades, fica ali na Vila Clementino A mesmo. gente conhece, é muito estimulante, né? E aí contando que o professor que criou, né, era uma disciplina eletiva, acabou a disciplina eletiva, e os alunos falaram, não, vamos continuar, não sei o quê. Só que os alunos tinham dificuldade de chegar porque os laboratórios lá de histologia, de patologia, não liberavam, né? Aí ele falou, não, vamos chamar de laboratório também. Laboratório do olhar. Laboratório de Humanidades. Acabou. E aí deu certo. Aí deu certo. Neuroestética, por isso que eu falo, neuroestética resolveu o nosso problema. Não somos mais alternativos, somos parte da... Temos um laboratório, né? Mas não, fantástico. Eu estava pensando aqui e ainda queria voltar na questão da comunicação intermediária, que você falou na relação do médico com o paciente. Mas a minha fantasia do que é a arte como comunicação intermediária, ela vem muito mais, e talvez lembrando das suas aulas de psicopatologia, de onde na percepção humana e na integração do que é percebido com o nosso mundo mental, que se instala a arte, porque ela se instala e afeta o sujeito antes do verbal, né? Sim. E me parece que é um tipo de comunicação que eu não sei expressar verbalmente, mas que é muito mais nativa da nossa mente do que a linguagem. Não sei se isso faz algum sentido. Total. É que você está pensando na linguagem expressa, porque a arte também é uma forma de linguagem. A música que a gente ouve, o coração da mãe, a batida, essas coisas assim, fazem uma certa linguagem que depois ganham sentido. Essa percepção que você... Porque todos humanos, de alguma maneira, são sensíveis a alguma manifestação artística. A música é muito antiga, ela é mais antiga do que a palavra. Ela funciona como linguagem antes. Se avisavam aquelas tribos primitivas lá de que tinha um grupo de animais para serem caçados via tambor, depois os flautins, muito antes de você ter frases completas. Então existia uma comunicação com o bater dos pés, com o ritmo. O tambor até já vem depois. Então tinha uma coisa que era marcada efetivamente como forma de comunicação, como os animais têm. Acho que isso é muito primitivo em nós, é muito biológico e tal. E tanto que, num certo sentido, é muito difícil a gente separar em que momento... É que você faz uma pergunta que me intrigou, aí eu vou tentar achar uma resposta. Em que momento, de fato, isto que está lá fora começa a fazer um sentido interno e eu falo, puxa, mas olha, isso aí eu gosto e tal. Mas eu voltaria ao exemplo do Parabéns a Você. A gente não pensa se gosta ou não da melodia. A gente não pensa nisso. Nós estamos tão habituados... Veja, integra de tal maneira a nossa composição humana aqui no Brasil, né? A gente canta Parabéns a Você, a melodia é universal. Na China tem uma versão do Parabéns a Você. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, aquela melodia... Nha, 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 que você não está falando nada, mas é uma pirraça. Todo mundo sabe que... Mas você perceba como você está falando. Eu consigo, você não. Falar é música. Nós, inclusive, brasileiros, falamos muito assim. Nós não temos a língua seca, a russa, e a ljubluvas, né? Aquela coisa que é muito seca. Nós não temos isso. A nossa língua ela é o tempo todo muito melódica. Nós ainda, eu com essa italianada toda por trás, isso fica, de alguma maneira, quase como... Você tem um ramerrão musical, um estilo, que é um pouco... Se você perceber, tudo é articulado, ou pode ser representado nessa articulação, musicalmente. Bach fez isso a partir até da matemática, da organização. Então, você era capaz de organizar isso. E talvez a minha questão intelectual é assim, o que está sendo comunicado
através da experiência artística, para além do que é possível ser colocado em palavras, né? Mas eu acho que aí tem estudos bem interessantes, e aí eu vou falar um pouco bem da gente. A gente Tá falando mal até agora. Não, mas é em relação à neuroestética. A gente escreveu um livro, então tá lá, né? Tem a prova. Há alguns anos a gente escreveu um livro sobre cientistas do século, desde Newton, mais especificamente no século XX, que tiveram quadros psiquiátricos, né? Então, Alan Turing... Como é que chama o livro? Puxa, eu não vou lembrar agora. Depois São tantos livros, né? E a gente foi uma sequência de fascículos. Depois virou. Não, esse foi um livro mesmo, foi um livrinho. E que a gente examinava... Não tem a menor chance de eu esquecer o nome do meu livro. Tá, não. Mas porque só tem nenhum. E se tivesse um, eu lembraria. Esse aí a gente precisa revisitar esse livro. Porque a gente ali fez uma proposta de entendimento como é que eles evitaram, como mesmo com esses desafios da saúde mental, eles conseguiram produzir descobertas maravilhosas. E tinha muito a ver com a percepção da arte, como a gente entende, a gente até colocou nesse livro, e hoje em dia é confirmado, né? E isso acho que é graças à psicopatologia que ensina a gente a pensar em termos de categorias ou de funcionamentos, enfim, o nome que for, como é que a gente adquire, como é que a gente examina o estímulo. Em relação à arte, não há dúvida que hoje em dia a melhor definição de arte pelo ponto de vista, né, mais conceitual, a arte ela depende da ideia, da concepção do artista, mas também do espectador, do observador. Ela só se completa assim. Não existe mais a possibilidade de entender a arte como isto para mim é arte. Depende desta interação, desta apresentação do artista para um público e essa interação. Como é que é dada essa interação? Então, a gente tem o estímulo, tem a sensação, tem a percepção, tem a qualificação, que geralmente é através dos afetos. Você vai precisar definir essas coisas aí que já tem muito tempo que eu assisti a aula de psicopatologia do Anderson. Então eu vou citar e depois ele pode falar. A sensação, a percepção, a qualificação, que geralmente é em torno do afeto, o pensar sobre e o julgar, que é a crítica. O trajeto tem que ser esse. E isso explica até muitos achados do tipo, o que eu gosto, o que eu tenho prazer em ver e assistir, estimula circuitos do prazer. O que eu não gosto estimula eu ser agressivo. Porque são fenômenos muito elementares. Mas é só depois que você pensa sobre isso que você vai conseguir julgar e guardar na sua memória. O trajeto é esse. É muito semelhante ao funcionamento do nosso psiquismo. Então, eu acho que isso dá uma ideia desta interação aí que você está perguntando e do que a gente pode até utilizar como estímulo na clínica da saúde mental, da patologia mental, né? Então, eu acho que são achados muito interessantes da nossa área e que justificam muito esse campo de pesquisa e de não só eu gostei ou não gostei, né? Ou isso é bom, ou isso pode fazer bem para os meus pacientes, independentemente disso, que está crescendo bastante, da indicação da arte para patologias, o autismo está acontecendo muito isso, para determinadas patologias, né? Por exemplo, para manias, a gente vê que já tem estudos, né, de desaceleração em função de um contato com a obra de arte, enfim. Desaceleração do quadro de mania, da excitação maníaca, através da interação via arte. Não é a nossa praia, né? Mas está acontecendo isso. Mas artes específicas ou tem alguma qualificação nessa arte? Música. Porque eu adoro Meshuggah. Você já tem uma banda bem pesada que chama Meshuggah, e uma música que chama Bleed, que é aquele Sangramento? heavy metal. Não, de sangramento. E Meshuggah é louco em hebraico. Louco em hebraico, você sabe, né? E assim, é brilhante musicalmente, mas de uma mas é um primitivo do qual a gente se vincula. Então eu estou supondo que o Bleed de Meshuggah excitaria não há dúvidas. Não há dúvida. Vai colocar para fora, sim. Mas é maravilhoso. E de um conteúdo rítmico, harmônico, melódico menos, mas rítmico e harmônico, assim, muito interessante. Porque
tá lá, fala com você. É isso daí que então importa. A ideia aquilo lá te diz algo. Porque eu posso dar um exemplo puro de neuroarte aqui. Por que eu me emocionei falando do Verdi? Quantas lembranças isso daí não acorda em mim? Sim. Não é? Então, de fato, a lembrança, a amnese mesmo, a própria, vamos dizer, o impacto que aquela lembrança tem no meu psiquismo passa pelo afeto. Eu acho assim que a gente tem que entender que as teorias atuais da memória, elas nos explicam que a memória serve muito mais para a gente esquecer do que para a gente guardar. É verdade. Sim. Né? Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Eu acho que é exatamente assim que a memória funciona. Mas o que nós guardamos? As vivências. E o que é vivência? É a memória marcada pelo afeto. Agradável ou desagradável? Você vê uma criança sendo atropelada, você pode querer esquecer isso, mas aquilo fica marcado lá nessa retina interna que nós temos. Como também o dia da sua formatura, ou o dia em que o seu pai morreu. E tem essas coisas que ficam marcadas, o dia em que você conhece seu grande amor na vida. Enfim, coisas que se marcam para sempre. O dia que o Galo foi campeão da Libertadores. Bravo, bravíssimo. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que o Heitor nasceu, meu filho. Mas aí no ano seguinte o Galo foi campeão brasileiro. Então, 2 alegrias em seguida. Você merece mais até. Você está no campo das Tadinho alegrias. do Heitor. A memória é afetiva. O Damasio trabalha, o Antônio Damasio trabalha muito com essa ideia, até de separação dos afetos, e que bate muito também com esse campo da neurociência. Mas aí na sua percepção, na hipótese de vocês, assim, a comunicação afetiva, ela é o campo onde a experiência mais significativa da arte acontece? É onde atinge o Ou outro. tem algo ainda mais Primitivo. precoce do que o... Para mim, eu não sei se isso é quantificável, né? Mas eu tenho a impressão, acho que não tem achados ainda comprovando isso, mas o que a gente tem estudado há mais de 30 anos é no afeto que é o eixo da coisa, porque é como você efetivamente é afetado pelo aquele estímulo. Porque, e você tem que estar preparado para isso, senão ele Mas passa aí você batido. está fazendo a gestão do que é afeto com o que a gente popularmente entende como a vivência emocional. As duas coisas, porque o Andres agora ficou emocionado a falar do Verdi, certamente por uma reconvocação de um afeto que é mais antigo, de alguma coisa que ele já sabe. Não foi uma novidade, ele não escutou agora o Verdi, falou, nossa, esse cara é demais, porque reconvocou uma memória afetiva. Então, existe várias diferenças. E muitas coisas que estão embutidas em qualquer fala. É óbvio que se eu quero impressionar o outro, eu falo, puxa, eu queria mostrar para o outro como isso é grande para mim. Talvez venha um tipo de emoção, e aí nós estamos falando em afeto, e eu dividiria o afeto em sentimentos, aquilo que é o contínuo na gente, e a emoção, que é exatamente aquilo que está em movimento, que é convocado pelo momento. Então, num determinado momento, você convoca um sentimento. Esse sentimento está lá, na criança isso se cria. Não podemos esquecer também que o objeto arte, hoje em dia, é forma de agregação. Ir ao cinema com os outros é estar com os outros. Você está conquistando aí o seu primeiro amor, primeira namorada, namorado, seja lá o que for. De alguma maneira, quando ele ou ela fala, olha, vamos ouvir tal cantora, porque ela é muito legal. Reparte, né? Aí você fala, puxa, mas ele gosta tanto dessa cantora e ele quer me apresentar. Como eu quero que ele goste de mim, eu vou lá para saber isso daí. E isso integra a humanidade. Isso nos liga uns aos outros. Seu objeto de busca amorosa é fã de um determinado filósofo, aí você passa a noite lendo ali. Qual é a dúvida? Chegar no dia seguinte. Nossa, li muito. Mas, Elcio, o que são os grandes professores da vida da gente? Os professores que a gente escolheu são aqueles que a gente quer imitar. E você pensa assim, putz, quando for velhinho eu quero parecer com esse daí. Gostaria de parecer amanhã, mas eu acho que tem um caminho lá para frente. Evidentemente, nós temos que ter modelos. A gente nasce sem nada. Nós nascemos vazios, a gente nasce sem saber. Todo conhecimento tem que ser adquirido. Isso a partir de, como eu já disse, de uma certa essência que tem uma tendência A ou B, uma inclinação A ou B. E por que como a arte consegue agregar? Assim, que elementos do que a arte produzem essa
agregação de pessoas? Eu penso assim, que tem esse elemento do neuroespelho, dessa identificação com quem está no meu lado. Muitas vezes eu não rio, né? Eu não rio. Mas na vida, ele não ri. Ele fala, mas você não está se divertindo? Eu estou me divertindo muito. Por dentro, está muito divertido, mas eu não rio. Mas eu percebo isso com comédias. Né? Se eu vejo em casa, eu falo, tá, é engraçadinho. Se eu vejo isso no cinema, evidentemente eu vou me divertir muito mais. Com a música, a mesma coisa. A gente vai muito a concerto, né? Na Sala São Paulo. E muitas vezes que a gente procura se preparar. O que eu vou escutar hoje? É uma música mais dissonante, então é outra solenidade. Eu tenho que fazer uma preparação maior para minha cabeça, a minha cabeça é muito tonal. Então, essa preparação, estar com o outro que está tão concentrado quanto eu, evidentemente é uma outra apreciação da obra de arte. Então, primeiro tem isso, quem está do meu lado. Por isso que é muito importante você debater ou você conversar com outros depois que você vê uma obra de arte sozinho, porque senão você não vai aprofundar aquilo. Então, tá esse outro elemento, que além da participação, assistir junto, é a narrativa, como eu falei para você. É como eu sedimento isso para mim. A coisa mais comum é você falar, vou ver esse filme de novo, porque eu não peguei nada do que aquele pessoal falou. Vou ver de novo. Aí você fala, poxa, é verdade, que tem a ver com essa história. Eu vou ler este filósofo porque a pessoa que eu estou apaixonado fala demais dele. Você vai entender de uma outra maneira porque o afeto está permeando essa leitura. Então, é toda uma coisa integrada que explica... Isso diria que a arte, fundamentalmente, é para que a gente esteja com os outros. Essa solidão humana, nós somos seres marcados para a morte, né? Eu acho que isso faz com que a gente Viver é morrer. Viver é morrer. Nietzsche, aquela coisa lá, é muito mais Schopenhauer, mas Nietzsche dizia isso, do nada antes do nascer e do nada depois de morrer. A vida é uma ponte entre dois nadas. Então, o que nós fazemos com isso? Temos que estar com os outros. Então, essas torres, assim, tem que construir pontes. A ponte é a comunicação. Então, se eu estou interessado nele, ele me fala, eu gosto de boxe, vamos ver amanhã? Eu nunca fui a uma luta de boxe. Acho que 2 caras se esmurrando lá com sangue e tal, me parece um pouco aversivo, como médico ainda, machucar tanto o rosto do outro. Mas, enfim, mas ele gosta, eu estou interessado em saber o que ele gosta, para ver se eu consigo entrar no campo das coisas que ele gosta e ser gostado, me leva a ir lá e assistir o boxe. Aí eu posso testar e falar assim, mas vamos amanhã ver um duo de piano e violino? Para o cara que gosta de boxe, ele fala, bom, mas se ele estiver interessar, ele também faz isso. E que vale para tudo. De alguma maneira, eu acho que a arte ela é essa grande via de comunicação que nos une no sublime do humano. Sabe? Que nos tira dessa condição, como nós temos aí, essa agressividade que nós vivemos na nossa cidade. Um dos nossos livros foi sobre violência. E esse você lembra no nome que tem que pensar nele. E nós fizemos uma viagem pela Escandinávia e cada país que a gente parava, nós perguntávamos naquele país o que era violência. Vou dar só alguns exemplos. Por exemplo, na Finlândia, a gente perguntava o que era violência. E para eles, violência tem que pagar imposto sobre a religião. Porque é muito caro. Não pode. Todo mundo aqui se diz católico porque é 5%. Porque se disser protestante é 7%. Então a gente se diz isso, mas ninguém acredita em nada. Mas é muito violento impor isso para nós. Bom, fomos perguntando em vários lugares. Na Rússia, quando por acaso era 28 de junho, era dia das Noites Brancas lá. Eu lembro porque é dia do meu aniversário, então foi muito marcante. Noites Brancas é um fenômeno natural, assim, muito da região, assim, muito fantástico. Porque é uma luz que vem do nada. Por isso que chama Noite Branca. Ela não vem do alto. Ela não tem sombra. O Dostoiévski tem um conto até que se chama Noites Brancas, é algo muito significativo na cultura. E qual é a grande violência? Você pode beber, mas não pode cair. Se você cair ao chão, a polícia te leva. Então, o que as pessoas fazem? Elas bebem e ficam encostadas uma na outra, se ancorando para não cair. Isso é a violência. Como é que nós podemos contar que no nosso país uma criança chega perto do seu carro e você fecha o vidro? Vejam o que nós vivemos. E nós nem nos damos conta disso. Agora, na Noruega, lá, eles não têm esse conceito. A prisão de segurança máxima em Alta. Em Alesund. A prisão de segurança máxima era uma casinha.
Com academia. Uma academia de ginástica. onde eles tinham que produzir coisas lá dentro e tal. E se tem um incêndio e tal, eles têm que sair lá, eles saem, mas com compromisso de voltar no dia seguinte. E eles voltam. Essa é a prisão de segurança máxima. Porque não faz sentido para eles. Teve 2 assassinatos. Claro, teve aquele sujeito lá, o Andrew, que pegou a metralhadora, foi na ilha onde estavam as crianças e tal. Mas aquilo é de uma excepcionalidade, além de ser um copycat americano, né? Isso é muito essas coisas dos Estados Unidos hiperdivulgadas pelo mundo. É o nosso caldo cultural atual. Né? Perfeito. Sim, que é um modelo e que até aqui no Brasil, né? Eu nunca tinha se ouvido falar disso. Alguém chegar e dar tiro na professora e ir para casa buscar. Tinha chacina de índio, Isso é de outra ordem, mas aí foram os nossos ancestrais que, de alguma maneira, ao chegarem na Terra, vinham imbuídos, que também é um julgamento. Eu gosto muito do Milor. O Milor, ele dizia, a história é uma coisa que não aconteceu, contada por alguém que não estava lá. Então, é muito interessante a gente sempre pensar nos fatos históricos com essas vertentes. Por que eu estou dizendo isso? Evidentemente, quando a gente estuda sensação e percepção, eu sempre coloco isso como exemplo. O que era para um natural da Terra, um índio nosso, olhar no horizonte e ver 3 caravelas chegando? Eles não tinham nome, eles não tinham conceito daquilo, era um pássaro. O que era aquilo? Era um peixe diferente? Eles não tinham nenhuma noção daquilo. Quando os portugueses chegavam, os espanhóis, que foram até mais violentos que os portugueses até vieram para ficar. Roubaram a nossa terra, fizeram aquelas coisas, mas depois trouxeram o império para cá. O Brasil não ter se desenvolvido foi uma grande perda de oportunidade. Nenhum país da América teve um império instalado. Nós tivemos. Primeira escola de direito das Américas foi aqui. Primeira escola de medicina, primeira biblioteca imperial. Nós tivemos efetivamente uma oportunidade lá no século XIX muito grande. Mas voltando aos índios, eles não tinham uma noção daquilo. O português, quando via aqueles homens, meio animais, meio curiosos, não muito diferente da palmeira, e os índios viam aqueles sujeitos como um outro tipo de animal, esquisitíssimo. Quando a gente lê lá do Cortázar, quando ele chegou no México, no cavalo, e olha, incas, mas eles eram muito evoluídos, eles se ajoelhavam imaginando que eram deuses. Eles nunca tinham visto um cavalo. Imagina um homem de armadura. Não havia conceito para isso. Não havia luta. Essa que é a grande massacre de quem invade a terra do outro. Mas quantos séculos nós não tivemos que viver para perceber isso? Sabe? Quantos... E também o contrário. Quando meus avós vieram da Europa para cá, eles não tinham o que comer lá. Uma batata para 4 filhos. Era uma condição. Meu avô nunca permitiu que sobrasse um grão de arroz no prato. Você pegava o que você quisia para comer, mas ia comer tudo. Não existia. Também vieram num outro grau de sofrimento e aqui era a terra prometida. Aqui tinha comida. Nem era prometida para ficar rico, não. Você vinha para cá para comer. Para não morrer de fome. Quer dizer, e veja, eu sou a segunda geração dessas pessoas. É óbvio que eu estou marcado por isso também. Posso estar marcado pela música, pela coisa lá dos italianos, minha avó espanhola que tocava castanhola e tal, mas, de alguma forma, eles vieram para cá pela fome. Isso nos foi ensinado desde criança, como fome é ruim, portanto, para não passar fome, tenham cuidado aí com a comida. Então, esse tipo de construção que nos coloca como seres no mundo, né? Afinal, nós somos seres no mundo. Quando nós conseguimos comunicar com o outro usando a arte, nós entramos no tal campo que eu estou falando do sublime. A gente sai da coisa corriqueira, da violência, da agressividade. Isso que é do humano também. E, de alguma maneira, a gente consegue uma comunicação pelo belo, pelo essencial. E quando eu digo belo, não é obrigatoriamente porque você olha, sei lá, quando o Duchamp vira lá o urinol e fala fonte e cria arte moderna lá em 1917, de alguma maneira a gente tem uma ideia de que lá nasce algo. Não, ele só reinterpreta a realidade e diz, olha, a arte não precisa mais ser uma coisa bonita, estética, que você compra para levar para casa. A arte pode ser isso que te impacta de alguma maneira, que faça você refletir, que te modifique, que após você entrar em contato com aquilo, você não seja o mesmo. Eu acho que essas são as outras funções da arte. Uma expansão do campo vivencial. E principalmente desse mundo interno, que nós não temos outro jeito de expandir. Então, quando você está lá, mesmo no filme, óbvio, a literatura é muito mais significativa que isso. A poesia, que é essa literatura sintética, muito mais, porque você conseguir dizer
Se quiserem, eu falo. Fernando Pessoa, para mim, tem a melhor definição de inconsciente que existe. Ele diz literalmente: para onde vai minha vida e quem a leva? Por que é que eu faço sempre o que eu não queria? Que destino contínuo se passa em mim e na treva? Que parte de mim que eu desconheço é que me guia? Vejam que é de uma tão extraordinário o poeta ser capaz dessa síntese, que se você ficar perguntando o que é inconsciente, as teorias começaram lá pré-Freud, no Freud tiver a primeira tópica, a segunda tópica, depois o Lacan vai retomar isso, Jung vai por outra via, enfim, você pode falar de tudo que a ciência fez com o conceito de inconsciente, mas de repente vem alguém que diz isso, que parte de mim que eu desconheço é que me guia. Isso é de uma beleza extraordinária. Então, eu acho que a arte ela promove em nós essa capacidade de um aprofundamento do em si pela beleza, pelo questionamento. E até, eu me lembro quando a gente assistiu um filme lá, o Frankenstein, do Kenneth Branagh, em que nós saímos do cinema, eu saí muito comovido do cinema. E ele saiu falando, que porcaria de filme. E eu virei para ele e falei, não é possível que você achou uma porcaria. O Frankenstein, que era o Robert De Niro que fazia o personagem, o monstro, criatura, né? a criatura, ele mata o Branagh lá, que era quem fazia o doutor, e ele começa a chorar no Ártico lá. E pergunta, mas por que você está chorando? E ele fala, mas ele era o meu pai. Eu fiquei tão tomado por aquilo, eu falei, puxa vida, e esse cara, germanicamente, assim... com toda a Alemanha que ele tem por trás aí. Que coisa é essa? Então, eu falei, pô, essa é uma criatura que reconhece essa coisa, né? A Mary Shelley, quando escreveu lá o romance, isso de o que faz alguém pai, o que faz alguém irmão do outro, o que nos faz amigos aqui nessa roda, o que nos une, o que nos liga. Isso tem que ter uma vinculação. Se nos chamar para uma conversa dessas, nos atrai, nos aquece, nos faz... Você vê, você está me fazendo pensar em coisas que sei lá quanto tempo faz que eu não penso, né? Esse é um bom exemplo da capacidade da arte, porque eu adoro o filme agora. Né? E não foi porque ele me chamou a atenção, porque, obviamente, quando você tem esse tipo de conversa logo após, você vai defender seu ponto de vista. Vai falar, não, porque não sei o que, a câmera, né, eles estão péssimos. Eu adoro o filme hoje em dia. Então, a arte, ela tem essa capacidade de, se você revisitá-la... o Andres deu esse super exemplo aí sobre as conquistas violentíssimas e exterminadoras e tal, mas é o que acontece muito no campo da arte protegido, né? O videogame violento, o filme de terror, você vai ter um certo distanciamento, mas a ideia é a mesma, apresentar um estímulo para você, como é que você vai metabolizar, qual é o caminho de metabolizar esse estímulo. Óbvio que eu prefiro fazer isso no campo artístico. Passamos por uma experiência muito recente, a gente foi ver o musical Cabaré em Londres, e a gente chegou e ia no banheiro, só que assim, a coisa começava, agora nessas experiências imersivas, ela começava no banheiro, porque o banheiro era misto, porque os cabarés em Berlim tinham um banheiro misto, era uma coisa de permissividade. Eu falei, não, só pode ser brincadeira, porque eles falavam, não, você vai ter que entrar, mas o banheiro é misto. Misto assim. Era uma fila só, né? Uma fila só, os homens faziam xixi e as mulheres estavam atrás para entrar nas cabaninhas. Mas você tinha que fazer praticamente xixi na frente da fila feminina. E, então, eu tive que me adaptar, porque eu tinha muito que fazer xixi, só tinha ali para fazer xixi. Aí, como as mulheres se sentem, porque o banheiro feminino sempre a fila é maior, né? Não, ali estava integrada, mas assim, eu falei, é uma experiência artística, então eu estou dentro. Né? Então, é tão poderosa a arte, ela é tão modificadora, né, que é interessante a gente ver toda essa capacidade que tá na nossa frente o tempo inteiro. E aí a gente está chegando no final do nosso horário, né, Beni? Estou pensando aqui, como é que, talvez no estado de espírito que vocês acham que a gente precisaria ter, ou alguém que não está tão familiarizado assim em experimentar a arte, né, com esse olhar, que vocês diriam para alguém que... Acha alguém para te levar. A ideia é sempre essa. Eu digo, não tem que... Acha alguém que você goste. Perfeito. Só tem dois tipos de pessoas.
As que gostam de ópera e as que não assistiram comigo. Ah, é? Então, Porque eu uso essa piada, porque eu acho que é exatamente assim. E tem que ter uma admiração. Se você me diz assim, puxa, essa banda... Eu já estou todo curioso assim, eu tenho que ouvir essa música, eu vou chegar em casa, onde é que está esse bleed? Eu vou perguntar para ele e tal. Porque me afeta o que você falou. Eu falo, se o Elson gosta tanto, como é que isso funciona? Ou quem é o Elson a partir desse objeto artístico que ele gosta? Deviam ter escolhido outra coisa. Não, qual é? Que bom que você foi tão honesto e verdadeiro. É exatamente isso. Aí eu ensinando pro meu filho, ó, quando você estiver no show ouvindo essa música, aí tava pegando os bichinhos assim, aí você vai correndo e pula assim, vai batendo. Mas é como a gente faz para as crianças. Olha, em vez de comer essa... Eu achei que ele não tinha prestado atenção, mas tá dali ele pulando em mim. Não é como você propõe... Não faz isso, não. Quando Que arrependimento. Você propõe alimentos novos para crianças saudáveis. Ó, vamos experimentar, né? Vamos fazer um aviãozinho. É mais ou menos a mesma coisa na arte. É o velho e bom, abra seu coração, abra sua mente. Se prepara para uma coisa diferente. Olha, se entrega para a experiência. Se entregar para uma experiência é a grande dica. Mas é importante a partir de uma subjetividade. Sim. Eu vou te mostrar uma coisa que é muito legal. Eu tenho muito esse hábito, é um vício. Olha, eu vou falar, Fernando Pessoa, que diz o que é o melhor. É um truque, você que gosta você que está estudando oratória com tanta clareza. Na verdade, é um ótimo truque. Porque você se aproximado... Isso, você diz, olha, eu vou dizer algo que é muito importante para mim, pode ser para você também, hein? Presta atenção nisso que eu vou dizer agora. E isso daí faz uma marca quase que subjetiva e que liga a pessoa que você vai falar depois. Uhum. É um truque de aula, né? Psicopatologia é muito árdua. Se você não inventa coisas lá para poder cativar, acaba sendo cansativo para quem fala e duplamente cansativo para quem escuta. Sim. Então, tem uma maneira de se aproximar e que vai um pouco por isso. Eu acho que a arte é um coadjuvante essencial. Para mim é essencial, não é coadjuvante, é quase o ator principal. Mas, de qualquer maneira, é um coadjuvante essencial para a comunicação humana afetiva. Então, quando eu digo eu gosto disso, a Vera diz eu também gosto, é quase como se tivesse, quando eu descobri que ela escreve poesia, eu falei, puxa, eu vou fazer, demais. Olha só, o que isso daí? Ela, Fernando Pessoa, eu falei, nossa. Neurônio espelho, para ser bem técnico. Né? E aí isso identifica, aproxima, atrai, Somos primatas. Neurônio espelho. Somos como qualquer bichinho, até vírus. Mas existe... E somos primatas infelizes, porque nós sabemos que vamos morrer. Sim. Por isso que a gente tem que viver com essa coisa, sabe? Don Quixote lá, o que vale a estrada, porque da morada todos sabemos. Né? Então, o que vale é efetivamente a estrada. Os encontros. Isso que é... Sabe que eu estava conversando com um professor da Belas Artes, aqui de São Paulo, que o doutorado dele, a premissa do doutorado dele lá, falando de arte, e o orientador dele era um psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Dizendo assim, que a premissa da tese dele era a dor, não há arte sem dor. Não há nem produção nem experiência de arte sem dor. E aí eu fiquei pensando nessa... Primeiro que eu não sei como é que ele vai elaborar isso, se eu concordo ou não, mas em algum nível, né, pensando nisso, né, da experiência artística, né, aquilo que nos afeta, e só nos afeta porque nos movimenta, e se movimentar dói, né? Sair do lugar onde você está dói. Pode ser uma dor pequena e que a experiência é prazerosa, mas dói. E um pouco, talvez, será que experimentar a arte não é um pouco experimentar a morte? Aí tô viajando na maionese. Pode ser, porque tem eu acho que a questão da dor é humana. Eu acho que a arte ela é uma espécie de tampão para essa dor. Porque a arte é aquilo que é permanente. Ela tem essa imanência interna. A gente acha que o espírito, os religiosos acham que continua, existe reencarnação, sequência, céu, inferno, seja lá qual metáfora se queira usar, mas tem uma continuidade pós-morte. Mas, de fato, o que continua além de nós é o objeto artístico. Isto vai além. Quando a gente pensa que acha lá a pintura rupestre de 10 mil anos atrás e fica impactado com a qualidade daquilo, o traço, a cor, a maneira como foi feita, aquilo está lá. Nós nem sabemos mais quem fez. Hoje em dia nós temos muito a referência, mas no tempo do storytelling absolutamente oral, as histórias eram transmitidas verbalmente. Nós conhecemos uma tribo lá em
no Novo México, em Santa Fé, onde eles representam tudo por bonequinhos, onde tem um boneco de boca aberta e um monte de criancinha em torno grudado na estatuazinha. Todos prestando atenção na que está de boca aberta. Mas eu prefiro discordar da ideia da dor e da morte. E eu, com muita força, eu digo isso para mim e acho que para todo mundo que eu tenho a oportunidade. Além do belo, que não é só o bonito, né? Eu acho que é o belo desta apreciação. Para mim, a arte é amor e vida. Eu acho que não tem nada que represente mais. Em termos de produção humana, né? Não estou falando só do relacionamento, que é óbvio que é o amor, é a ideia máxima da nossa continuidade como seres humanos, mas para mim a arte é uma belíssima representação do conceito de amor e de vida. É porque liga e permanece, né? Amor é o que liga, Eros, essas coisas, em oposição a Thanatos. Amor é o que liga e, de alguma maneira, a vida é o que permanece. Se partir da minha premissa que viver é morrer, né? Então, gente, junta o meu argumento com o seu e os dois estão certos. Mas é maravilhoso, né? Nossa, gente. Conversaria mais umas 2 horas aqui, mas a vida continua, né? Sim. Tem vida lá fora. Tem vida, tem a arte de viver. Até para a arte tem uma hora de parar, né? Senão perturba, né? Você precisa do quadro, né? Picasso dizia isso, nunca está acabado. Junto com a segunda grande frase dele, que é eu não procuro, eu acho. Então ele dizia, acabou o quadro. Ele falou, não acabei, mas eu vou parar. É isso. É isso aí, eu paro aqui. A Elis também tinha uma música que era do Gil, eu acho que era... E o compositor me disse para parar aqui. E a música se silenciava. Não tinha acorde final, não tinha crescendo, decrescendo, nada disso. Para aqui. E aquele do acho que John Cage, aquele 4 minutos e... Silêncio. Silêncio. E ele fica lá contando lá na cabeça dele. E é uma experiência assistir isso ao vivo, é impressionante. Eu nunca vi. É porque, de alguma Quem maneira... vai atualmente já sabe, mas eu imagino a estreia. Ele tá lá em silêncio por 4 minutos e 30 e sei lá quantos. Como é que é o nome da música? É que é interessante porque é um silêncio que você está para fora. Porque geralmente no silêncio a gente está para dentro. Né? Quando a gente está em silêncio, a gente está refletindo em alguma coisa. Esse é um silêncio que te puxa para fora. O que é que vai acontecer? Ele tem uma coisa objetiva lá. Você deixa da sua subjetividade e fica pensando, mas o que é isso? É diferente. Como no teatro, você falou de teatro, um tempão atrás eu li a construção da personagem do Stanislavski, aí eu contando que... falou, começou a cena, aí a sua tarefa é andar na cena e sentar numa cadeira, só isso. O quanto é difícil, em cena, em silêncio, andar e sentar na cadeira. E ficar lá uns 30 segundos, aí acabou a cena. É uma outra experiência, é uma outra coisa de algo tão banal, né? Porque não é banal, né? Quem é que está indo para lá? O que aquela cadeira representa? O que ele está fazendo lá sentado? O que ele foi fazer? O que se passa na cabeça desse personagem? Por que ele precisou sentar? E Stanislavski levantava tudo isso, né? Isso é verdade de qualquer pessoa que está andando e sentando, mas no contexto da arte... É porque você para se entregar à experiência. Isso que é fundamental. Essa habilidade do ator, da transcendência, de sair de si para ser um outro absoluto, que é uma questão... Por isso que tem que ser construído. Stanislavski pensava de um jeito, se você pensar Brecht depois, ele inaugura outro tipo de encenação, onde ele diz que o teatro é brincadeira. Onde esse cabaré que a gente foi ver, os artistas estavam lá grudados com a gente, a mulher estava te dando um beijo no pescoço, enfim, não tinha nenhuma... Era absolutamente integrado, não tinha uma separação entre o que acontecia lá e o que acontecia aqui. Estávamos lá juntos. O Brecht dizia exatamente isso. Não dá para levar a sério alguém que está lá morrendo, descabelado, dizendo eu sou Medeia, cadê? Isso não dá para levar a sério. Tem que ser representado sabendo que isto não é sério. Ele cria outro tipo de representação, que foi o teatro alemão moderno, que chegou até agora aí para nós. Esses stand-ups, isso tudo que a gente faz. E quando uma novela é muito naturalista, também fica ridícula quase, né? Ela nos pega um pouco pelo lado afasta um pouco. Eu não estou conseguindo terminar, até lembrei de uma outra coisa que tem É você que manda aqui. Um comediante que faleceu recentemente, dessas coisas de stand-up, mas ele era muito peculiar, porque assim, pelo menos eu não rio, assim, mas eu acho muito interessante o que ele foi fazendo ali no meio do caminho.
E aí ele conta que, enfim, alguém foi chamado para um jantar com um diretor de cinema do leste europeu. Aí eles conversaram e falaram, gostei muito de você é muito inteligente. Tá? Segundo ele só estava fazendo estratégias ali de conversar, falando o que o cara tinha acabado de falar. Enfim, você não quer estrelar o nosso filme? O filme era O Povo contra Larry Flint. Eu acho que é esse o nome, né? E aí ele falou assim, não, eu não sou ator, você tá... eu topo, mas eu preciso ser um... Coadjuvante. um coadjuvante, deixa eu ser o povo, não me coloca... Aí ele foi, ele atua, ele era o jornalista, o principal jornalista, assim, da história. E o Larry Flint é o Woody Harrelson, que é um baita ator, não sei se vocês gostam, mas eu adoro ele, assim, ele é muito bom. Aí o Norm tava contando, né, que tava lá para fazer essa cena, que é uma cena crucial, né, uma cena que ele vai lá de táxi, chega na casa do cara e vai ter uma conversa muito, muito profunda. E ele tá lá se preparando para a cena, mas já lá... Né, no local, e o Woody Harrelson lá. Aí o Woody Harrelson falou assim, você quer uma cerveja? Aí ele falou assim, não vou beber uma cerveja aqui. E aí continuou assim. Aí depois de uns 2 minutos, o diretor falou, corta. Aí o desgramado tava... Ele tava na cena. Isso, assim, diante da tão profunda imersão que o Woody Harrelson tava na cena, que ele não se deu conta de que era cena. Ele achou que eles estavam só batendo um papo antes de começar a cena. É muito bom, gente. Nossa, obrigado, viu? Adorei. Agradecer. E tava com saudade de ter uma conversa mais aprofundada com vocês. Aninha, vamos ter que convidar de novo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Vocês são inspiração, viu? Muito obrigado. É um prazer. Para mim. Não posso falar dos outros, mas para mim são. São minhas referências, assim, de cultura, né? E sempre tô seguindo vocês aí. Onde vocês apontam o farol, eu tento ir. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.